Caríssimos irmãos e irmãs, bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, dispensadora de todas as graças, medianeira de todas as graças. João 14,6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ego sum via, et verita, et vita. Aqui está um pequeno problema de entroncamento do ecumenismo. O ecumenismo que nós professamos no Brasil está muito longe de ser o ecumenismo. Nós temos tolerância religiosa, mas ecumenismo no Brasil não. E quando eu digo que o problema do entroncamento está nessa passagem, é porque quem disse isso foi o Messias. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai sem passar por mim. Pode parecer autoritário, arrogante. No entanto, Jesus fala com a autoridade de Messias, mas também com que doçura ele deve ter dito isso. Para quem não acredita na palavra de Deus, sobretudo para quem não acredita em Cristo, no Evangelho, são apenas palavras de uma literatura religiosa. Eu tenho um amigo que é um grande intelectual. Ele disse que a Bíblia é um dos livros de cultura religiosa mais bonitos que ele já leu. Mas palavra de Deus não. Para quem não aceita a palavra de Deus como palavra de Deus, e sobretudo o Evangelho como expressão da palavra de Deus, o judeu não aceita o Novo Testamento, você sabe. Aliás, para os judeus só é santo os, digamos, 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros são consultivos, ilustrativos, culturais. Nós, cristãos católicos, é que aderimos todo o Antigo Testamento e respeitamos como tal. Para quem não aceita o Evangelho, nem crê em Jesus, aqui são palavras mortas de um Messias popular, de um mestre religioso, de um líder sacro, mas são palavras de um Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta de entrada do rebanho. Jesus é o acesso direto a Deus Pai. O nosso Deus não é um Deus avulso. O nosso Deus não é um Deus aéreo. O nosso Deus não é o grande arquiteto do universo. O nosso Deus é Javé. O nosso Deus é Iavé. O nosso Deus não tem forma humana como Jesus, mas é um Espírito puríssimo existente na glória. E mandou seu Filho para representá-lo. Daí Jesus vai dizer: quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E aí tem um grupo religioso, né? Os nossos irmãos Testemunhas de Jeová, fundados em 1914, que dizem que não aceita a Trindade porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se ele tivesse dito: eu, Pai e o Espírito Santo somos um, acreditariam. Vejam a que ponto chega o raciocínio, não é? De um ser humano desprovido de sabedoria e por isso mesmo de arrogância. Jesus está dizendo que a salvação tem nome, que a salvação tem endereço, que a salvação é Ele. Não foi a igreja que disse isso em concílios, não foi a igreja que disse isso em doutrinas, mas o próprio Jesus, segunda pessoa da Augusta Trindade, diz que a salvação é Ele. Ele é a porta por onde as ovelhas passam, como Ele mesmo disse. Então, quando nós conversamos com irmãos de outras crenças, que não aceitam Jesus como Salvador, que não aceitam Jesus como Deus, a gente se preocupa com a salvação dessas pessoas, muito embora creiamos nos infinitos recursos da misericórdia de Deus, mas aqui está a chave de um diálogo. Jesus é o único Salvador.
é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Não existe aqui brechas na lei. Não existe aqui interpretação secundária. Não existe aqui recurso de segunda natureza. Quando nós pensamos na misericórdia de Deus, nós estamos longe de entender do que essa misericórdia seja capaz. Mas Jesus afirmou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso aqui é ultra secular. Isso aqui perdura. Isso aqui ultrapassa os 2000 anos da sua vinda e o antecipa também. Outro dia eu vi a monja Cohen, uma pessoa muito digna, diga de passagem, uma mulher muito sábia, não é? Ela é budista. E ela falando em um dos seus programas que no budismo eles respeitam a pessoa de Jesus, mas não o consideram como Deus. Também outro dia vi um rapaz espírita, me foge o nome dele agora, ele dá sempre entrevista nos programas da televisão, inclusive é psicólogo, né? Muito preparado, muito conceituado, muito educado, um rapaz finíssimo, espírita, convicto. Também ele diz que Jesus é um Maitreya, é um espírito iluminado. Eu tenho contato com seguidores de Paramahansa Yogananda. Yogananda respeitava muito Jesus e escreveu até muito sobre ele. Mas para ele Jesus é um Maitreya, é um mestre da meditação, é um mestre que atingiu o Nirvana. Eu tenho uma amiga budista, gente muito boa, de personalidade ímpar. Ela disse: para mim Jesus é um dos santos que eu cultuo. E também tenho amigos que são do candomblé, da Umbanda, porque quando eu fiz teologia, eu estagiei no candomblé, na Umbanda. E para eles Jesus é um orixá, Jesus é um guia, Jesus é uma divindade, mas não é Deus. E aqui está o fecho da questão. Jesus não é um Maitreya, não é um espírito iluminado, não é um orixá, não é uma pessoa muito boa, não é um espírito iluminado, não é um suprapotente, é Deus, Salvador, Redentor. A Igreja Católica está proclamando isso há 2000 anos. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Eu fico triste quando eu encontro um ex-católico que nunca foi, né? Um ex, mas para dizer que frequentou. Agora eu encontrei Jesus. A Igreja está pregando isso há 2000 anos. Não, mas agora eu entendi que ele é meu único salvador. A igreja está pregando isso há 2000 anos. Não, mas você não entendeu. Eu assumi Jesus como Senhor da minha vida. A Igreja Católica está pregando isso há 2000 anos. Tantos santos, tantos mártires, tantos escritos de santo, tantos milagres, a evolução do Evangelho, a igreja presente em todos os continentes. E alguém dizer que agora encontrou Jesus. Chega a ser uma cinte, uma crítica mordaz, né? Uma escolha degenerada. Porque a pessoa não está escolhendo Jesus como seu salvador, mas um grupo religioso, inclusive fundado por homens. A igreja está anunciando Jesus há 2000 anos. Nós é que não nos convertemos a isso. Nós que não damos ouvidos. Nós que não inclinamos o coração. Nós que não nos rendemos à graça. Dizia Santo Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu te procurava fora, mas tu estavas dentro. Tarde te amei. Jesus vem aqui em João dizer: eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, não há outra. E eu sou a vida, não há outra. E ninguém vai ao Pai sem passar por mim. São 3 realidades: caminho, verdade, vida e única passagem para o Pai. O único timoneiro para o Pai. E quando eu falo isso, respeitando o seu credo religioso, eu lhe convido a pensar no que Jesus disse, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai sem Ele. Eu falo para você que me escuta, para quem Jesus é apenas um grande líder, um cara bacana, como disse a outra lá, né? O cara lá de cima.
Não. Jesus é Deus e único Salvador. É pessoal e comunitário, porque a igreja é comunidade. Jesus não é objeto de estudo de teólogos que chegam a ridicularizar Jesus de tanto estudar. A gente lê um livro de teologia, tanta bobagem, paga caro por um livro de teologia, o cara enrola você o livro todo, capítulo por capítulo, para lá no finalzinho dizer alguma coisa e assim mesmo imprestável. Eu procuro o prefácio de um bispo, eu procuro o prefácio de um cardeal, ou até mesmo de um padre. Muitos desses livros não tem. Porque não pode um homem escrever sobre a pessoa de Jesus e enrolar o leitor capítulo e capítulo e não diz nada. Eu trabalho atendendo pessoas, agora não, por causa do Covid. Mas o que acontece? Tem 40 pessoas para serem atendidas numa tarde. Eu atendo uma por uma e não me preocupo quantas tem esperando, porque não é muito desagradável. Tá bom, senhora, pare o relato. Mas o que acontece? A pessoa vem conversar comigo e diz: irmã Emanuel, eu nasci em 48. Aí ela vem de 48 até 2020. Quando ela chega em 2019, ela diz: mas em 74 me aconteceu uma coisa muito séria. Aí vai contar. Aí volta para 2019. Quando já vai entrar em 2020, ela disse: mas em 68, o que eu passei, não tem terapia que cure. Então ela volta a 68. Então é um jogo de paciência, de caridade, de lucidez, que eu tenho que ouvir, porque é meu ministério, né? O aconselhamento, a cura interior, enfim. A mesma coisa acontece com as pessoas. Mas a igreja na Idade Média, mais a igreja antes do concílio, mais a igreja no pontificado de Pio XII, mais a igreja no pontificado de Pio XI, mais a igreja no pontificado de Bento XVI. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. E os poderes do inferno não poderão contra a igreja. Qualquer pessoa de bom senso há de perguntar: que igreja é essa? Qualquer pessoa sincera de caráter irá querer saber: que igreja é essa? É uma coisa espiritual? É uma coisa vaga? Cada um interpreta do seu modo, cada um funda a sua, Não. Jesus é objetivo em suas coisas. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não diz: isto se parece, faz de conta que sou eu, imagine que sou eu, façamos de conta que sou eu, talvez seja eu. Não, ele é claro: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se nós católicos estivermos adorando Jesus na Eucaristia e ele não estiver lá, a culpa é dele. Porque ele disse: isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e bebei. O Senhor não disse: isto se parece, isto simboliza. Portanto, quem não aceita Jesus na Eucaristia está desobedecendo sua palavra. Depois São Paulo vai dizer que quem come e bebe o corpo do Senhor em pecado, come e bebe a sua própria condenação. O apóstolo São Paulo tinha consciência da presença real de Jesus. Nós temos outro hoje em formato de hóstia, não é? Circular, em função do tempo, do avanço, da expansão da igreja, que é a mesma coisa. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, se transforma no corpo e no sangue do Senhor, porque ele disse. Então veja, ele disse: eu te darei a chave do reino do céu. É a minha igreja, não tem jeito. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não tem jeito. Na cruz ele disse: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Não tem jeito. Ele podia ter dito: João, cuide da minha mãe. Mãe, estou morrendo, fica com João. Vai morar com João. Mas no auge da dor, no ápice do sacrifício, Jesus maternaliza a missão de Nossa Senhora.
Aí uma pessoa outro dia me disse, mas ele disse isso só para João. Então ele morreu só pelas pessoas que estavam ali naquela hora, né? Vamos combinar? Então quando ele diz tomar e comer, foi só para os 12, né? Que estavam ali. Quando veio aquele homem com o catre, teus pecados estão perdoados, foi só para aquele homem, o perdão de Jesus parou ali. Pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Então foi só para quem viveu na Galileia no ano 30. Como que alguém pode dizer, não, mas Jesus disse, eis tua mãe só para João. Então quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele estava se auto-santificando, se auto-glorificando, alcançando a própria salvação e não dominando todos os reinos e nações, como é a paixão de Cristo. Então suas palavras só são para aquelas pessoas daquela época. Interessante essa interpretação, né? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E em João, nós todos estamos representados. Você pode rasgar até a página da Bíblia, continuará sendo verdade. Então, meu irmão, hoje, respeitando a sua religião, eu queria que você pensasse um pouquinho na pessoa de Jesus. Quem ele representa para você? E qual tipo de modalidade, qual tipo de encontro você teve com ele? Qual o tipo de relacionamento que você tem com o Filho de Deus? Quem é Jesus para você? O que representa o homem de Nazaré? Sua palavra é palavra de Deus para você? A Bíblia é um livro sagrado ou um livro histórico religioso? O que significam as palavras da Bíblia? Interpretadas à luz da igreja, nunca com interpretação particular. Porque isso tem gerado aí milhares de denominações, umas contra as outras, umas contradizendo as outras. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade, não está presente. Então vão fundar muitas ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade. E já dizia Lacordaire, nenhum vento ajuda um barco sem direção. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo, por isso que ela é só uma. Só uma. Então que nós possamos assumir esse senhorio de Jesus e entender que o respeito ecumênico às outras religiões não significa negação da nossa fé. Eu já disse uma vez, né? Fui para uma celebração, num espaço político, mas tinha eu, muçulmano, evangélico, magista, enfim. E lá a moça disse, nós não rezaremos a Ave Maria em respeito aos irmãos evangélicos. Respeito aos irmãos evangélicos? Quer dizer que ofende falar em Maria para os irmãos evangélicos? Os irmãos evangélicos deveriam respeitar Maria, porque se não fosse ela, não tinha Jesus. Honra teu pai, honra tua mãe. É a mãe do Senhor. Então eu disse, me desculpe, era uma assembleia política, me perdoe, mas eu quero me retirar. E a moça, não, pelo amor de Deus, a cerimonialista, eu vou sair, porque onde minha mãe não entra, eu não entro. Onde a minha mãe do meu Senhor não pode ficar, eu não posso ficar. Que história é essa de não poder falar Maria para evangélicos? Então eles é que não são dignos do Santíssimo Nome de Maria. E a evangélica que estava lá caindo na gargalhada, no deboche, porque isso é próprio deles, né? Isso é característica deles, o deboche. E aí o rapaz espírito tomou a palavra e disse, não, eu concordo com o irmão. Nós temos que rezar a Ave Maria sim no final, não só o Pai Nosso. Depois nós descobrimos que a cerimonialista era protestante também, filho de Martinho Lutero e Calvino. Era herege também. Por isso que ela não queria que rezasse a Ave Maria. Agora, como é que coloca uma cerimonialista evangélica para organizar uma assembleia ecumênica em favor de uma causa? Loucura de quem colocou, né? Porque é claro que ela ia pender para a seita dela. Mas hoje eu quero falar para você. Dê uma chance a Jesus. Olhe para a pessoa dele. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou seja, sem passar por mim. O nome de Jesus contém todo o poder. O nome de Jesus reúne em si toda a glória, toda a graça, todo o poder. O nome de Jesus justifica nossas faltas, perdoa nossos pecados, redime e salva. O nome de Jesus nos apropria do céu. O nome de Jesus nos dá como consequência a vida eterna. É o garantidor da nossa salvação, o multiplicador das graças do Espírito Santo em nós. É o condutor do rebanho de Cristo no mundo inteiro. Se alguém discorda da doutrina da igreja, já é afastado dela porque quebrou a unidade com o mistério fidei, com o mistério da fé. Ninguém invente criar doutrinas porque a igreja é uma só e os nossos bispos estão atentos à quebra de unidade. Não aceite devoções que nosso arcebispo não conhece, que nossos bispos da CNBB não aceitam, que os cardeais ignoram, porque eles são legítimos sucessores dos apóstolos. Eu não tenho a menor dúvida que Dom José representa um dos apóstolos. Você tem? Que os bispos auxiliares são representantes dos apóstolos, eu não tenho. E quem me confirma isso? Em primeiro lugar, a fé. Segundo, a história. Então hoje eu trago esse versículo não para provocar polêmica, mas veja, não é o irmão Emanuel Maria que está falando, não. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe vocês, dê muita paz no coração e busquemos cada dia mais orar para que essa pandemia vá embora. Quantas vidas ceifadas, quantas famílias enlutadas, quanta gente querida foi embora. Eu não estou mais nem contando os amigos. De minha família foram 3, como eu disse a vocês. Mas amigos eu parei de contar. Não por superstição, mas para não aumentar a chaga, a ferida, a dor e a saudade. Dobre seu joelho. Lá na sua religião, faça uma prece para que o Senhor mande embora esta pandemia. Que nós voltemos à nossa vida eclesial o mais rápido possível. Que os grupos e comunidades, vamos fazer um apelo a Dom José Antônio, que os grupos e comunidades também possam voltar a se reunir, claro, em lugares seguros, mantendo as distâncias, evitando aglomeração, que o nosso arcebispo também permita os grupos e comunidades, como ele permitiu a Santa Missa sabiamente. Deus abençoe. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.